Hegel, né, falar um pouco do Hegel e sua interpretação da história. Só vale lembrar que toda essa série aqui de aulas sobre o sentido da história tem como ponto de partida e referência o livro O Sentido da História de Carl Lewis. Então, todas as considerações aqui, elas são feitas a partir da interpretação desses filósofos, desses pensadores que especularam sobre o sentido da história, né, em relação às ideias de Carl Lewis, certo? Então, a gente, na medida do possível, a gente inclui aqui um rabisco ou outro da nossa própria cabeça, mas no geral nós estamos tentando expor aqui a obra de Carl Lewis, né, de como ela é importante aí para a gente que se interessa por esse estudo, né, principalmente para quem se interessa por história e pelo sentido da história na filosofia, da história, tentando clarear um pouco aí a respeito desses temas, né, que são temas essenciais para a gente entender o contexto, né, do mundo que nós vivemos. Nós tivemos um curso aí que a gente fez aí tempos atrás sobre a introdução à nova ordem mundial, né, e para entender o processo da nova ordem mundial você tem que entender todas essas concepções, né, de história, principalmente como essas concepções se transformaram do sentido da providência divina, certo? Concepção judaico-cristã do tempo e da própria história, como isso foi se transformando num processo de secularização na ideia de progresso como um substituto da própria providência, certo? Em Hegel, no livro Lições sobre a Filosofia da História, um livro que é de 1830, né, quer dizer, quase que contemporâneo ali ao próprio Karl Marx, o Hegel vai dar uma descrição, né, da história universal, pelo menos como ela se apresenta ao primeiro olhar, né? Então, eu acho importante colocar aqui, recitar aqui o trecho que Carl Lewis coloca no livro, o trecho, né, das palavras do próprio Hegel, para a gente ter uma noção de como Hegel descreveu a história universal a partir, né, das primeiras impressões, ou seja, das impressões sensíveis. Então, vamos abrir aspas para o Hegel. Vemos uma grande imagem de mudanças e transações, de múltiplas formas de pessoas, estados, indivíduos, em incessante sucessão. Em todas as mãos, os fins são adotados e prosseguidos. Em todas essas ocorrências e mudanças, vemos predominar a ação e o sofrimento humano. Por todo lado, algo semelhante a nós próprios, e por conseguinte, em todo lado, algo suscita o nosso interesse a favor ou contra. Ou seja, sempre as situações vão nos pedir uma opinião, né, do a favor ou contra. Vemos por vezes a enormíssima massa de algum interesse geral avançar com comparável lentidão e posteriormente ser sacrificada numa infinita conjugação de circunstâncias triviais e depois dissipadas em átomos. Mais uma vez, então, com enorme dispêndio de força, é alcançado um resultado banal, enquanto que a figura irrelevante produz um resultado imenso. Ou seja, às vezes, muitas pessoas, a grande massa das pessoas, tentam empreender um esforço numa direção e nada é conseguido, né? Nada é concretizado. Em contrapartida, outros resultados que se tornam imensos são de coisas extremamente banais, resultados extremamente banais, onde não houve uma ação deliberada naquele sentido, né? Continua. E quando uma conjugação desaparece, logo outra surge no seu lugar. A ideia geral, a categoria que primeiro se apresenta nesta incessante mutação de indivíduos e povos, que tem um tempo de existência e depois desaparece, é a da mudança total. Então, dentro de todo o círculo da história, há uma ideia geral, né, uma ideia ali basilar, que é a da própria mudança. A mudança total, né, indiscriminada, sempre está envolvida em todos esses eventos humanos, segundo Hegel. Continua. A imagem de ruínas de uma antiga soberania leva-nos diretamente à contemplação desta ideia de mudança no seu aspecto negativo,
Mas a consideração seguinte que se associa da mudança é que a mudança, enquanto veículo de dissolução, implica simultaneamente o aparecimento de uma nova vida, que, enquanto a morte emana da vida, também a vida emana da morte. Então, a primeira consideração que Hegel faz é a respeito desse aspecto mutável de todas as coisas no sentido histórico, e que aquelas coisas que antes eram grandiosas, né, como uma civilização, um governo, etc, um povo, uma cultura, de repente aquilo morre, aquilo decai, se desfaz, porém com um sentido, né, não evolutivo, mas de gerar-se ali uma nova situação, uma nova, como ele diz, uma nova vida, né? Então uma civilização, às vezes a morte de uma civilização significa o nascimento de outra. Então ele vai ver que existem ali motivos subjacentes, né, a esta ação e sofrimento histórico do homem. Quais são esses motivos subjacentes? Essas coisas que estão presentes juntamente com toda essa mudança, toda essa ação, todo esse sofrimento, são os interesses e paixões humanas, né? A satisfação dos desejos humanos, né? A não observância das leis, da justiça, da moral, ou seja, os desejos mais egoístas do homem estão presentes, né, nessa ação e sofrimento humano ao longo de todos os processos históricos. Então ele vai continuar, abre aspas, quando contemplamos esse cenário de paixões e as consequências da sua violação, a sem razão que não só lhes está associada, mas inclusivamente, podemos talvez dizer especialmente, as boas intenções e fins justificados, quando vemos o mal, o vício e a ruína que se abateram sobre os reinos mais prósperos, que a mente humana jamais criou, quase não podemos deixar de sentir profunda mágoa perante esse sinal universal de corrupção. E dado que esta decadência não é apenas obra da natureza, mas da vontade humana, uma espécie de revolta do espírito bom pode muito bem ser o resultado das nossas reflexões. Sem o exagero retórico, uma combinação simplesmente verdadeira das desgraças que oprimiram as nações e os estados mais nobres e os melhores exemplares da virtude privada, criará uma imagem do aspecto mais temido e exaltará as emoções da mais profunda e desesperada tristeza, sem nenhum resultado consolador para contrabalançar. Ou seja, de todos esses fenômenos, dessas mudanças provocadas aí pela ação, né, vamos dizer, das paixões humanas e seus interesses de satisfações e desejos egoístas, né, todas essas mudanças históricas vão ocorrer, porém sem nenhum sentido, né, quase que como uma fatalidade, né, uma fatalidade que nenhuma intervenção poderá alterar, como diz o próprio Hegel mais adiante. Então continua, sofremos ao contemplá-la, uma tortura mental, não permitindo defesa ou fuga, mas não pode ser senão assim a consideração do que sucedeu. É uma fatalidade que nenhuma intervenção poderá alterar. Mas, mesmo que se considere a história como o matadouro, onde a felicidade dos povos, a sabedoria dos estados e a virtude dos indivíduos foram vitimadas, forçosamente que se coloca a questão: com que propósito final foram oferecidos esses enormes sacrifícios? Então Hegel, né, como uma das suas afirmações preliminares, podemos dizer assim, né, fala aí, né, dá essa descrição da história como uma eterna mutação total, né, onde nada sobra, onde a morte gera a vida e a vida gera a morte, né, tendo como motivo subjacente a ação, sofrimento histórico, né, do sofrimento histórico, os interesses e paixões humanas, né, desejos egoístas, etc. Certo? Então, a história vai oferecer esse panorama de pecado e sofrimento para Hegel. E ele vai se perguntar, né, necessariamente, né, uma pergunta que se torna necessária no pensamento ocidental, segundo ele, né, que naturalmente rejeita aquela aceitação pagã do destino, né? Isso tudo é obra do destino. Não, nós, né, os ocidentais, nós temos, né, que perguntar, segundo ele, necessariamente, qual o propósito final desses sacrifícios que são oferecidos incessantemente. Então, dá para perceber que Hegel descreve a história como um constante devir, em que a morte vai emanar da vida
e a vida da morte, assim, né, sucessivamente, que no caso é uma concepção que já não é ocidental, é uma forma de enxergar, no sentido que ele diz, mais oriental, né, segundo ele, porque para nós ocidentais, a história é uma história de espírito, a história do espírito, que está, né, num contínuo aperfeiçoamento neste dever, certo? Então isso já está implícito na concepção ocidental, mas, né, essa concepção de mera mudança tem o que? Uma virtude de perfeição espiritual, né? Conforme a história vai mudando e o sofrimento humano gerado pelas suas ações egoístas, interesseiras, etc, 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 vão gerando o que? Formas de se evoluir esse espírito, certo? Uma perfeição espiritual se faz presente na forma concepcional da tradição ocidental. Porém, essa concepção, segundo Hegel, não é exclusivamente ocidental, ela não se encontra em todos, vamos dizer, toda a gama, todo o complexo das civilizações que compõem o Ocidente, mas que ela é uma concepção de exclusividade hebraica cristã, ou seja, aquelas civilizações, né, ocidentais que foram imantadas aí pela fé abraâmica e cristã, certo? Mas veja bem, na visão de Hegel, que ele tenta racionalizar isso tudo, ele vê isso não como uma providência suprema, né, como no caso hebraico-cristão, mas sim pela razão, pelo Espírito, certo? Não é a providência suprema de um Deus, mas é, vamos dizer, a ação concreta da razão e do Espírito. Hegel acreditava que o único pensamento, né, humano que a filosofia poderia sujeitar à contemplação da história é a razão. Isso porque para ele a providência é uma verdade que se harmoniza com essa afirmação de que a razão, né, é aquilo que a única coisa que você pode contemplar na história, né? Todos esses processos, embora confusos e alheios e aleatórios, eles têm uma razão, mas uma razão final, né, de progresso, de perfeição, né, que é a perfeição do Espírito. Então, a providência, na verdade, segundo Hegel, é uma verdade, mas é uma verdade que se harmoniza com a ideia de que a razão é que é a verdadeira, vamos dizer, feitora da história. Ela que governa o mundo. Porém, a visão da providência, mesmo que ela harmonize com essa concepção filosófica aí de que a razão é a governante do mundo e dos processos, segundo Hegel, filosoficamente tem um ponto fraco. Por quê? Porque ela seria muito indefinida, né, ou muito restrita para ser aplicada aí a todo o curso da história. Por quê? Porque ela não está ao alcance da nossa própria compreensão. Você não vai saber qual que é o desígnio final do mundo, né, da vontade divina e etc, 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 né? Então, você não dizer que a providência tem uma vontade em relação a esses processos, uma vontade, né, que você pode captar nos diversos eventos da própria história, isso não, como não está ao nosso alcance, então filosoficamente a gente não pode considerar a providência, né, a vontade divina, como um princípio a ser aplicado a todo o curso da história. Claro que, segundo Hegel, em alguns casos, né, individuais ou isolados, este princípio pode ser aplicado e não na história do mundo, por exemplo, onde já os indivíduos não são pessoas, mas são povos, estados. Então, o conceito de providência, de alguma maneira, tem que se consubstanciar aos pormenores dos processos históricos de relevância, os grandes processos históricos, né? E não o contrário, como geralmente é atribuído na teologia. Se a teologia não vai conseguir explicar, né, a relação de todos os processos históricos,
vai caber à filosofia tal missão. Então, olha só, Hegel, através da ideia da razão e da perfeição espiritual, né? Desse espírito ou dessa razão última de todas as coisas, ele quer usar a filosofia como um modo de legitimizar, justificar a religião cristã, que tinha, né, toda essa forma de concepção providencial, etc, etc. Então Hegel vai vir como, vamos dizer, um sujeito que vai olhar para isso tudo e vai dizer assim, ó, eu tenho aqui a solução do problema, eu tenho aqui uma explicação lógica racional, né, de todo esse processo que a religião cristã, que embora seja, né, verdadeira, ela não está filosoficamente justificada. Então eu vou fazer essa justificação, né? Então ele vai dizer: o derradeiro destino do mundo deve ser perceptível, ou seja, a gente não pode viver nas brumas do mistério cristão. Esse mistério tem que ser visto, ele tem que ser perceptível, ele tem que ser sentido sob a forma da filosofia. Então Hegel vai criar, né, um conceito para quê? Para harmonizar, né, a imagem da história tal qual aparece com o próprio desígnio do mundo. Então, essa imagem da história de mutabilidade, de sofrimento, de dor, de morte e vida, de civilizações, estados, etc, etc, Hegel vai criar um conceito para poder harmonizar isto com o próprio desígnio do mundo, o sentido final de todo o processo histórico. E esse conceito é o que ele chamava de astúcia da razão, certo? Esse conceito vai implicar na ideia de que existe uma força subjacente como um impulso, né? Impulso anônimo às ações e paixões humanas, das quais emanam aí os resultados, né, que o próprio homem não planejou. Então, vamos dizer, tudo aquilo que acontece na história, que não foi planejado pelo homem, mas que acontece, que segundo Hegel é a maioria dos casos, né? Em poucos casos, muito menor número, as ações deliberadas dos homens e planejadas, elas constituem resultados concretos tal qual ele planejou, mas geralmente as suas ações resultam né, dão como resultado outras circunstâncias que o homem não planejou. Então, para ele existe no fundo disso um impulso anônimo, certo? Dentro de uma aparente liberdade do homem. Então, a liberdade do homem não é totalmente plena, segundo Hegel. Por quê? Porque existe esse impulso que cumpre, né, que está ali para cumprir o objetivo geral da história, que é a perfeição e a evolução, o progresso do espírito universal, certo? Então, o objetivo geral da história está nessa força subjacente a todos os movimentos históricos, certo? Toda a imagem da história que a gente tem, Hegel percebeu ali uma força, um impulso que está ali colocando os homens em ação, né, dentro de uma suposta liberdade, que é, segundo Hegel, só a liberdade de sentir e de querer e de desejar dentro dos seus complexos de paixões. Então, deriva daí a ideia de que o propósito universal, né, e a intenção particular estão numa espécie de dialética, onde essa astúcia da razão, que é a expressão racional da providência divina, segundo Hegel, vai promover o fim que não pertence às intenções particulares. Então existe lá o propósito universal. Esse é o fim universal. Isso aqui, para isso que tudo existe, para isso que tudo é, para isso que tudo muda, morre, nasce, etc, etc. Todo devir está aqui, é o propósito universal. E existem as intenções particulares dos homens. E os dois, numa dialética, servem a quem? A astúcia da razão, que no cristianismo o homem chamou de providência divina. E é ele que vai promover este fim, né, que não pertence absolutamente a nenhuma intenção particular.
Então ele vai afirmar: o derradeiro desígnio ultrapassa e corrompe até o que o homem planejou. Não adianta o homem planejar estados, leis e políticas, etc, 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 como nós vimos em Marx, né, o comunismo e etc, o mundo perfeito. Não adianta, porque já existe um desígnio universal, que é a evolução desse espírito absoluto. Então, estas são as afirmações preliminares de Hegel. Para quê? Para depois ele lançar o seu olhar racional, né? Como um segundo olhar. O primeiro olhar é esse de você perceber a situação concreta do mundo, a situação onde as coisas vão acontecendo num devir, né? Um grande devir, e que por detrás disso existe uma força, um impulso, né? Que dirige os processos históricos em vista de um propósito universal e final, que é a astúcia da razão, que empreende isso, vamos dizer assim. Então ele vai lançar um segundo olhar, só que agora captado de uma forma racional. Então ele começa a elaborar uma teoria de que a história, na verdade, começou lá no Oriente e ela tende a terminar no Ocidente. Então, segundo esta visão, a Europa seria a meta da história, né? O ponto de confluência de toda a história, de culminância de todo o processo histórico. Então, esse espírito, né, neste movimento que caminha do Oriente para o Ocidente, se prepararia aí, né, para a realidade e consciência de liberdade, ou seja, para o encontro consigo mesmo, certo? Então, quanto mais esse espírito se movimenta nessa direção, que vai do Oriente para o Ocidente, em termos geográficos, culturais, né? É como se ele estivesse já se preparando para a total realidade da sua própria consciência de liberdade. Seria quando ele se auto-identificasse. É quando a inteligência se identifica com o objeto, como a verdade do ser de Tomás de Aquino, né? A unidade entre a inteligência e o objeto constitui a verdade. Então, em Hegel, a verdade é acessível, mas ela não é acessível agora, ela é acessível no fim da história, nesse encontro, né? A realidade do espírito com sua consciência de liberdade. Então, no Oriente, né, nos povos orientais, vamos dizer assim, para Hegel, nós encontraríamos o que? A infância do mundo. Por quê? Porque nessa época, nessa fase da história, somente um indivíduo era livre, o governante. Livre, assim, no sentido segundo ele lá, do capricho ilimitado. Só ele era completamente livre, a figura do governante. Aí, do Oriente, esse espírito vai se dirigindo até, cada vez mais, ao Ocidente, até que na Grécia e em Roma, ele chega ao seu estágio de juventude ou de idade viril. Por quê? Porque nessas sociedades, nessas civilizações, alguns eram livres, né? Tanto é que tinha a distinção escravo e homem livre, né? O homem livre constituía o homem, vamos dizer, o ser social, o escravo era apenas um servidor mesmo. Então ali a liberdade já avança um pouco mais, né? A consciência da liberdade avança um pouco mais nessas sociedades. E onde que vai se encontrar a maturidade dessa liberdade? No mundo germânico. Então, no mundo germânico, com a influência já do cristianismo, a consciência do homem já se torna livre. Então, todos são iguais, né? Não existe escravo, não existe senhor, não existe só o governante, mas existe a liberdade do homem enquanto tal, né? A liberdade do homem em relação a Deus e etc. Então, segundo Hegel, o cristianismo tem essa qualidade que ele preza, né, de ser um libertador do homem. O cristianismo é um libertador do homem. Libertou o homem de toda a autoridade externa ou estrangeira,
instituiu a verdadeira identidade em relação ao absoluto. Absoluto, quando a gente diz absoluto aqui na linguagem hegeliana, é o espírito, né? Então foi o cristianismo que trouxe a verdadeira identidade do homem em relação ao espírito. Porque com Cristo o tempo foi preenchido e o universo histórico se tornou perfeito. Então é Cristo que faz com que toda a concepção do tempo tenha sido preenchida com o quê? Com a liberdade, né? Com a liberdade e a consciência dessa liberdade, que é a verdadeira realidade. Porque Jesus Cristo representa o quê? O verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né? Então Deus é o quê? Um verdadeiro espírito e um verdadeiro homem. Então há aí uma coincidência entre espírito e humanidade, certo? Que é nada mais é que um veículo da racionalidade no mundo, um veículo da racionalidade da história. Então Hegel tem, né, esse pano de fundo cristão muito acentuado. E aí daí procede a secularização da ideia de Scatton em Hegel, né? Você vê que as qualidades do Scatton judaico-cristão, né? A concepção teológica e linear do tempo, né? Onde Deus vai se manifestando e coisas novas vão acontecendo e não simplesmente o destino do tempo cíclico e pagão, mas um direcionamento a um futuro de maior perfeição. Isso tudo está na concepção judaico-cristã da história. Então Hegel faz o quê? Ele filosoficamente, ele racionaliza isso, certo? Não desatribui o valor cristão dentro desse processo, cria essa teoria, né, de um olhar do mundo perante a razão, certo? Onde há um movimento do Oriente para o Ocidente, né, na história da humanidade, na história das civilizações, onde do Oriente, numa infância, né, desse mundo, ele se dirige mais ao Ocidente, na Grécia e na Roma, há uma juventude, virilidade, até que ele eclode na maturidade no mundo cristão germânico, certo? Então, o antes de Cristo e depois de Cristo é não só uma divisão cronológica para Hegel, é o ponto onde a história chega a um cume e depois parte a partir dele para o complemento desse cume. Então, ali na figura do Cristo, toda a maturidade da consciência humana em relação à sua própria liberdade está dada. Só precisa, vamos dizer, continuar até o propósito final disso acontecer no espírito universal. Então, a gente já percebe aí uma diferença entre a visão de Hegel e de Agostinho. Por quê? Porque Hegel interpreta a religião cristã em termos de razão especulativa. E Agostinho não, ele já interpreta, né, a fé cristã, a sua própria fé, como uma ação divina, uma ação da graça divina. Certo? Formalmente parece a mesma coisa, só que com palavras diferentes, vamos dizer, um discurso diferente, uma pegada diferente, né, dizer hoje em dia. Mas não é completamente outra coisa, certo? É uma descida de nível, mas ainda assim Hegel é mais, vamos dizer, lúcido do que o Karl Marx e tantos outros, certo? Ele não exclui a ideia da verdade, ele não exclui a ideia de um fim absoluto para a história, ele não exclui a relevância do cristianismo para esse fim, certo? Mas ele tende a interpretar toda a religião cristã em termos de razão especulativa. Então, para ele, o cristianismo, abre aspas, com o cristianismo, abre aspas, a discórdia entre a vida interior do coração humano, né,
e o mundo atual desaparece. Por quê? Porque todos os sacrifícios que foram de quando em vez colocados no altar da terra se justificam por meio deste objetivo final. Então, nesta frase, fecha aspas, Hegel seculariza a fé cristã. Vou ler de novo. A discórdia entre a vida interior do coração e o mundo atual desaparece no cristianismo. Todos os sacrifícios que foram de quando em quando colocados no altar de terra ou da terra se justificam por meio deste objetivo final. Certo? Então você vê que aquele primeiro olhar, né, que Hegel, né, lançou, né, nas suas afirmações preliminares de que o mundo era esse caos de vida e morte, de eterno, de constante devir, ele se justifica, vamos dizer assim, todas essas dores, todas essas mortes, todo esse sofrimento, toda essa coisa se justifica por meio do objetivo final, que é o encontro do coração, né, da vida anterior com o próprio mundo. Ou seja, quando desaparece essa discórdia, né, essa complexidade que nos causa, por que existe tanta dor, por que existe tanto sofrimento? No cristianismo, essa coisa termina, mas termina segundo, né, a ideia de que existe uma astúcia da razão que está levando a gente a um processo cada vez maior de racionalidade. Não só a nós, claro, nós como os instrumentos, mas do Espírito, que não somos nós, certo? Nós participamos dele, mas não somos nós. Então Hegel vai chegar nessa secularização da fé cristã, lançando a seguinte ideia: a história do mundo. Então, né, vai chegar nessa conclusão: a história do mundo é o tribunal do mundo. Uma frase religiosa, né, a sua motivação, vamos dizer, original, de que o mundo, com certeza, vai ser julgado quando a história chegar ao fim. Isso é óbvio. Isso aí é matéria de fé cristã. Mas esta mesma frase é irreligiosa na sua aplicação secular. Porque para Hegel o julgamento está contido no processo histórico enquanto tal. Certo? Então, qual é o sentido da história para Hegel? Já que, né, a história do mundo é o tribunal do mundo e será julgado aqui no processo histórico enquanto tal, e não, né, fora do processo histórico, como a fé cristã afirma, o sentido da história hegeliana é essa realização da ideia de liberdade, que está identificada com a vontade de Deus. Né? Carl Witt diz que o Hegel pode ser considerado um profeta ao inverso. Né? Por quê? Porque em vez de ele receber do alto, como os profetas, né, a vontade de Deus e segui-la, ele é um profeta que estuda, né, os processos históricos, justificando os caminhos do próprio Espírito. Então a religião cristã, ela é realizada, mas ela é realizada pela razão na história do mundo secular, na transferência que Hegel faz, né, dos olhos da fé para os olhos da razão. Então a sua filosofia da história, ela não é nem uma coisa nem outra, como a gente disse lá na primeira aula. É moderna, não é nem sagrada nem profana. No máximo é uma mescla. Então ele desce a história sagrada ao nível da história secular e sobe a história secular ao nível da história sagrada. Então o Carl Witt vai dizer no final do seu capítulo sobre Hegel, abre aspas, o cristianismo em termos de um logos autossuficiente que absorve a vontade de Deus no espírito do mundo e no espírito das nações. Esta é a concepção histórica de Hegel, certo? Então você vê como foi fácil, né, a partir dessa secularização aí
da ideia de escape, né? Aqui em Hegel também. Vê como foi fácil para o Karl Marx, né? Fazer a transição do idealismo filosófico de Hegel para o seu materialismo histórico. Por quê? Porque basicamente o que ele fez foi transferir, né, o sentido final aí da história hegeliana, que é a realização da ideia de liberdade, para uma realização socioeconômica. Então Karl Marx pegou essa realização da ideia de liberdade, né, Hegel, espanou dali, né, tirou ali todo aquele conteúdo cristão, né, a sua revolta contra a religião, porque essa ideia de liberdade está identificada em Hegel com a própria vontade de Deus, claro, entendida a vontade de Deus como a realização do Espírito na história. Então, Karl Marx espanou ali tudo que tinha de cristão e baixou ainda mais o nível secular da história universal, colocando tudo como um interno jogo entre forças, né, antagônicas no seio das relações humanas em sociedade e sociedade de produção, sociedade material, porque o homem é definido por Marx como um animal que produz seus próprios instrumentos de trabalho. Então a produção faz parte da definição de homem para Karl Marx. O homem não é o ser racional, o animal racional, aliás. Ele é o animal que produz seus próprios instrumentos de trabalho. Instrumento, produção, trabalho, tudo isso daí faz parte da definição do homem para Karl Marx. Então, ele converte, né, Hegel no sentido idealista, mas, né, muito mais coerente, né, se for comparar com Marx, muito mais coerente, muito menos utópico, né, apesar de ser uma elaboração completamente fictícia. Por quê? Por chegar ao ponto, no caso de Hegel, assim, a petulância de Hegel, vamos dizer assim, de querer reinterpretar o cristianismo, né? Então a gente vê aqui aquele drama do nominalismo, né? Olha só, esses caras não estavam errados no cristianismo. Prova disso que, olha só, quanto de liberdade que o cristianismo trouxe. E a liberdade não é a nossa razão de ser, a razão de ser do Espírito, encontrar essa liberdade, realizar essa liberdade. Então os caras não estavam completamente errados. Só que tem um problema aqui. A forma como eles explicam, né, as palavras que eles usam, os conceitos, dá para melhorar. Já sei, vamos transferir isso daí para uma linguagem filosófica? Vamos. Então, Deus, o Espírito absoluto, né? A providência, a astúcia da razão, e assim por diante. E Karl Marx vai e continua esse processo nominalista de querer trocar, né, vamos dizer, o nome das coisas tal qual elas são. E vai chegando a resultados cada vez mais absurdos, cada vez mais absurdos, cada vez mais absurdos. Então a gente vê que, como uma das características da história, né, como a história pode ser o próprio processo de conhecer certas realidades, certos objetos, né, certos fatos, ela também pode ser, história pode ser também não só esse processo de buscar conhecimento, conhecer os fatos passados, mas os próprios fatos passados também podem ser chamados de história. Para que você faça isso, você tem que ter uma narrativa, e a própria narrativa também pode ser chamada de história. Então você vê que as narrativas da história, as narrativas do sentido último da história, estão impregnadas do vício do nominalismo, né? Todos esses autores. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a parte onde o Karl Lueger fala sobre a providência, né, versus progresso, ou progresso versus providência, e aqueles autores ali que ele
que ele chama atenção, que é onde houve a ruptura mesmo, para depois para vir o Hegel, para vir o Marx, mas houve uma ruptura ali, desde Proudhon até o Comte, Voltaire. Próxima aula a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá ok? Então essa aí, claro, não dá para esgotar todo o assunto Hegel, certo? Em 40 minutos, mas isso aí foi uma pincelada aí da ideia de Carl Witt no seu livro, ok? Muito obrigado aí quem assistiu, quem ouviu, quem está presente, e até a próxima. Valeu!